Aí, pessoal, está gravando então para o nosso segundo bloco, né, de aula aí do dia, hoje é dia 19, né, do dia 19 de junho de 2020. Nós estamos analisando as sociedades limitadas e agora a gente precisa começar um novo tópico que é o estudo dos deveres dos sócios, os deveres dos sócios. E esse tópico é bem tranquilinho, né? Porque muita coisa do que tem aqui a gente já até comentou. Olha lá. Primeiro dever do sócio é contribuir com a formação do capital, né? Capital do sócio não, do capital social, né? Contribuição com a formação do capital social. E esse ato de contribuição com o capital, né, a gente chama de integralização do capital social, que é a transferência, então, de patrimônio do sócio para a própria sociedade. E o sócio... Professor, Oi? não está compartilhada a tela. Ah, não está compartilhada a tela? Só um minutinho. Aí. Aí, agora tá? Agora sim, obrigada. Obrigado. Bom, pessoal, então a gente está falando dos deveres dos sócios, né? E o primeiro dever do sócio é contribuir com a formação do capital social, transferindo bens dele, sócio, para a sociedade. Isso a gente chama de integralização. E o sócio, então, que não cumpre essa obrigação, que não integraliza o capital social, a gente já viu que chama sócio remisso. Então, pessoal, agora, né? Isso tudo a gente já tinha visto. Agora, o importante é saber o que os demais sócios vão poder fazer com o sócio remisso. Por quê? Porque se eles não fizerem nada, quem vai dançar são eles, outros sócios. Porque pela dívida do sócio remisso, todos os sócios são solidariamente responsáveis. Então, os demais sócios não podem deixar isso aqui quieto, porque se deixar quieto, quem vai ter que pagar, quem vai ter que arcar com os débitos do sócio remisso, com as obrigações do sócio remisso, são os demais sócios. Então, o que os demais sócios vão poder fazer contra esse sócio remisso? Primeira possibilidade, olha só, os demais sócios vão poder promover a exclusão do sócio remisso. Né? Os demais sócios vão poder promover a exclusão do sócio remisso. Nós vamos ver que se esse sócio remisso a ser excluído for um sócio minoritário, é possível fazer essa exclusão fora do Poder Judiciário, né? É possível fazer uma exclusão extrajudicial. Agora, pessoal, se o sócio remisso for o sócio majoritário, aí não tem jeito de ser extrajudicial, né? A exclusão do sócio majoritário, ela depende de processo próprio. Por quê? Porque o sócio majoritário tem mais poder que todos os outros, né? Então, nem todos os outros reunidos, eles vão conseguir promover a exclusão do sócio majoritário, né? Então, exclusão do sócio minoritário, extrajudicial. Exclusão do sócio majoritário é dentro do Poder Judiciário, é através de uma ação própria de exclusão de sócio majoritário. Pessoal, importante, olha só, na exclusão de sócio, o que se exclui é o sócio. Só o sócio, só aquela pessoa. E as cotas permanecem. O que significa dizer que essas cotas vão ter que ser vendidas para outra pessoa aí, né? Na exclusão de sócio, tira-se o sócio, mas sobra-se as cotas e essas cotas vão ter que ser vendidas para outra pessoa. Aí, quando eu falo isso, sempre vem aquela pergunta: professor, então o sócio excluído está perdendo as cotas? Tá. Ele não vai ter que ser indenizado? Não. Por que não? Porque ele é um sócio remisso. Ele não pagou nada. Ele está sendo excluído justamente por conta dessa remissão dele, né? Do não pagamento por ele. Então, ele é excluído e ele não tem indenização porque ele não pagou nada, né? Ele não contribuiu com nada. Então, aqui não tem indenização aí, e essas cotas, então, vão ser vendidas para outra pessoa. E o remisso excluído não vai receber nada dessa venda aí. Pessoal, segunda possibilidade. Eu coloquei indenização aqui, mas eu acho que é melhor deixar só a execução, né? Segunda possibilidade é a execução do contrato social. Por quê? O contrato social ele foi assinado pelo sócio remisso, que no ato que a gente chama de subscrição, pelo qual o sócio remisso se comprometeu a transferir patrimônio, se comprometeu a integralizar.
e não integralizou. Então, nada impede que a própria sociedade ou os demais sócios peguem o contrato social e entrem com uma ação de execução contra o sócio remisso. Nesse caso, o sócio remisso não é excluído, ele permanece na sociedade e ele permanece com as suas cotas partes. Porém, na ação de execução, o juiz vai mandar o sócio remisso pagar, né, o valor daquelas cotas, integralizar o capital social na proporção daquelas cotas. E aí o sócio remisso pode cumprir a obrigação pagando, transferindo dinheiro, transferindo bens ou transferindo crédito. Agora, é uma ação de execução. E a gente fala, a gente só usa o termo execução, mas na verdade o nome completo dela é execução forçada. Execução forçada. Então, se o sócio não pagar voluntariamente, o juiz manda pagar. E se ele continuar não pagando voluntariamente, vai ser forçada a coisa. E forçada em que sentido? O juiz vai determinar a penhora de bens do sócio. O juiz determina a penhora de bens do sócio. E aí, penhorados os bens do sócio, o juiz abre para a sociedade se manifestar. A sociedade pode pedir que esses bens sejam levados a leilão, né, asta pública, e aí esses bens vão ser vendidos, com a venda do bem, pega-se dinheiro e o dinheiro é transferido pelo juiz para a sociedade para fins de integralização do capital social. Ou então, essa sociedade ela pode se manifestar não pelo leilão, não pela asta pública, mas ela pode se manifestar pela adjudicação dos bens, né? Ela pode se manifestar pela adjudicação dos bens. E o que é adjudicação? O que é adjudicar? É pegar o bem para ela mesma, né? O credor, então, que é a sociedade, vai ficar com os próprios bens penhorados. Se ela tiver interesse nesses bens, se esses bens forem úteis para a atividade social que ela realiza, ela não vai pedir para vender, ela não vai pedir asta pública, ela vai pedir ao contrário, para adjudicar os bens, para que o juiz transfira aqueles bens penhorados diretamente para ela e ao receber esses bens, vai se estar então integralizando o capital social. Essa é a segunda opção que a gente tem, né? O que a sociedade tem. Pega-se o contrato social e executa o sócio remisso. E aí o juiz penhora patrimônio do sócio remisso. A sociedade pode pedir o leilão desses bens, a asta pública desses bens, e sendo eles vendidos, a sociedade fica com dinheiro. Ou então a sociedade pode pedir a adjudicação desses bens, e havendo adjudicação, o juiz já transfere os bens da posse, da propriedade do sócio remisso para o nome da sociedade, integralizando aquela sociedade também através desses bens. Né? É o que se tem aí, essa possibilidade de execução. Pessoal, e a terceira possibilidade é a redução da cota. A redução da cota. Na redução da cota, olha só, o sócio é excluído. Ah, professor, mas aí é igual à primeira hipótese. Não, porque na primeira hipótese o sócio é excluído, só que as cotas ficam e aí elas vão ter que ser vendidas para um terceiro. Enquanto que na terceira hipótese, que é a redução de cota, o sócio é excluído, porque na verdade as próprias cotas deixam de existir. Então não vai ter venda para terceiro nenhum. Na verdade, na redução de cotas, o sócio remisso é excluído em definitivo e ninguém vai entrar no nome dele, o que significa que existiu uma redução do quadro societário, né? Existiu uma redução do quadro societário. Por exemplo, uma sociedade aí de capital social de R$100 mil, cujo valor de cada cota é de R$1.000. E tem 4 sócios, cada um deles com 25 cotas, né? Cada um deles com 25 cotas. O sócio A integralizou, o sócio B integralizou também, o sócio C integralizou também, o sócio D não integralizou. E aí, então, houve uma redução de cotas, né? O sócio D foi excluído e que seria a parte dele, 25 cotas, deixam de existir, não existem mais. Né? E aí, então, a sociedade que tinha um capital social de R$100 mil por 100 cotas de R$1.000 cada uma, passou a ter um capital social de R$75 mil, com 75 cotas aí no total. É possível fazer dessa forma. E aí sempre pergunto, professor, tem que indenizar alguém nessa redução de cotas? Não,
Por que não? Porque o sócio remisso não pagou. Quer dizer, aquilo era só no papel, não tinha patrimônio correspondente às cotas daquele sócio remisso. Então, é só extinguir a cota, reduz a cota, né, reduz o capital social, mas não há dever de indenização. Pessoal, então são essas as 3 hipóteses aí que a sociedade pode promover contra um sócio remisso. Primeiro é a exclusão do sócio, mas mantidas as cotas com venda para terceiro. Segundo é a execução com penhora, asta pública ou então adjudicação do patrimônio do sócio transferindo para a sociedade. E a terceira, então, é a exclusão do sócio em razão da redução de cotas. E aí a sociedade simplesmente vai ter o capital social dela reduzido, né? Ela vai ter o capital social dela reduzido. Só deixa eu colocar aqui no modo avião. Bom, pessoal, com isso a gente terminou a primeira obrigação do sócio, né? O primeiro dever do sócio. E a gente pode falar do segundo dever, que é bem tranquilo, porque a gente já comentou também. O segundo dever do sócio é o dever de lealdade, né? Decorrente aí da Fectio Societatis, que é esse liame jurídico entre os próprios sócios, né? Essa vinculação jurídica entre os próprios sócios. Essa é a ideia, né? Da Fectio Societatis aí. E dever de lealdade, todo mundo tem que trabalhar, né? Não pode esconder informação, não pode passar a perna no outro, né? Essa é a ideia aí. Bom, pessoal, e com isso, então, a gente terminou os deveres do sócio e a gente pode falar um pouquinho agora dos direitos dos sócios, né? E aqui a coisa aprofunda um pouco aí. Direitos dos sócios. O primeiro direito que o sócio tem, a gente já colocou aqui, né? Que são direitos patrimoniais, né? E eu vou até desmembrar aqui. Primeiro dos direitos patrimoniais, a gente já viu que é a participação nos lucros. Todo sócio ele tem que ter participação no lucro. Claro que essa participação não vai ser igual, vai ser, na verdade, proporcional ao número de cotas, mas todo sócio tem direito de participar no lucro. Um sócio ele não pode ser excluído da participação no lucro. Se ele for excluído, pessoal, no dia a dia a gente fala que se trata de uma sociedade leonina, né? Que é aquela sociedade, então, que um sócio está excluído na participação do lucro. Então, agora, veja, isso é uma irregularidade. E se isso acontecer, o contrato social será nulo de pleno direito, né? Então, a presença de uma cláusula que exclui um determinado sócio na participação do lucro gera nulidade do próprio contrato e da própria sociedade, né? Todo sócio tem direito de participação no lucro sob pena de nulidade. Não igualdade de condições, vai ser proporcional ao número de cotas, mas todos têm que participar no lucro aí. Segundo, pessoal, participação também no acervo, né? Participação no acervo. E o que é o acervo? Tá meio complicado. O que é o acervo? Né? É o conjunto de bens e valores, né? Remanescentes, né? Remanescentes aí da liquidação da sociedade. O acervo é o conjunto de bens e valores, né? Remanescentes da liquidação da sociedade. Então, vai fechar a sociedade? Vende o que ela tem, paga as dívidas dela, senão é uma liquidação fraudulenta e pode dar desconsideração da personalidade jurídica, e o que resta é dividido entre os sócios aí, e é o famoso acervo. Bom, pessoal, terminamos o primeiro direito do sócio, que é essa participação patrimonial, né? Que é essa participação patrimonial. E a gente pode falar um pouquinho agora do segundo direito do sócio, que é um pouquinho mais complicado, que é o direito de participar das deliberações sociais. Direito de participar das deliberações sociais. Pessoal, a sociedade ela tem sócios. Então, as decisões tomadas dentro da sociedade, elas não podem ser individuais, elas também têm que ser coletivas. Então, é necessário propor, né, os fatos, propor as soluções, discutir essas soluções e votar essas soluções.
se os sócios concordam ou não concordam com aquela determinada conduta, com aquela determinada atitude da sociedade. E essa ideia de propor condutas ou soluções, discuti-las e votá-las, a gente chama de deliberações sociais, né? Então, as discussões dos sócios aí, né, para fins de proposta, discussão da proposta e votação da proposta, a gente chama de deliberação social. Agora, pessoal, a deliberação social é algo formal, né? Não é aquela conversa de corredores. Encontrou o sócio no bebedouro, né, da empresa, vai conversar com ele. Isso aí não é deliberação social. Deliberação social é algo formal. Então, veja, não é qualquer coisa que é uma deliberação social. É algo que necessita aí de pauta, né? Tem que ter pauta, que é a previsão formal dessa deliberação social. Então, não é conversa de bebedouro, é algo pautado, né? Algo pautado aí. E existem duas formas dessas deliberações sociais que são formais ocorrerem. A primeira forma é a reunião e a segunda forma é a assembleia. Então, as deliberações sociais, elas podem ocorrer ou na forma de reunião ou na forma de assembleia. As reuniões, elas são próprias de sociedades com menos de 10 sócios. Então, se a sociedade tem menos de 10 sócios, as deliberações sociais são feitas na forma de reunião. Enquanto que as assembleias, elas são deliberações sociais próprias de sociedades com mais de 10 sócios, né? Assembleia, então, são reuniões sociais são deliberações sociais de sociedades com mais de 10 sócios. Pessoal, e as diferenças entre a reunião e a assembleia, além dessa quantidade de sócios aí para fins de realização, né? A reunião, então, com sociedades com menos de 10 sócios e a assembleia com sociedades com mais de 10 sócios, está nas formalidades, né? A reunião, ela não tem formalidade nenhuma. Então, é muito mais fácil de se fazer uma reunião porque ela não tem formalidade nenhuma. Nada impede, então, dos sócios mandarem uma notificação aí por WhatsApp no grupo de sócios e falar, sexta-feira, 18h30, no Boteco do Zé, né? E o sócio que chegar por último pague a torre de chopp, né? Desde que tenha menos de 10 sócios, aquela sociedade, não tem problema nenhum. É possível ser feito dessa forma, sem formalidade nenhuma. E até né, em razão disso, no nosso mundo virtualizado de hoje, né, que nós estamos nos vendo aí pela telinha, nada impede que a reunião seja feita por meio digital, tranquilamente, sem problema nenhum, e será válido sem problema nenhum. Ou WhatsApp, ou Teams, Google Meets, né, Zoom, tem tantos programas aí, né, alguns funcionam bem, outros funcionam, outros nem tanto assim, né, mas é possível a utilização aí de meios virtuais, meios digitais. Agora, pessoal, a assembleia não é assim. A assembleia, ela se caracteriza pela presença de formalidades. A assembleia, ela se caracteriza pela presença de formalidades. E veja que são formalidades essenciais. E sendo essenciais, sendo da essência do ato, sendo da essência da assembleia, são condições de validade da própria assembleia. O que significa dizer que essas formalidades têm que ser atendidas para que a assembleia possa ser realizada. Porque se não forem atendidas essas formalidades, né, se passar por cima dessas formalidades, a assembleia não poderia ter sido realizada. Mas ela foi. Não tem problema. Ela vai ser nula. A assembleia é nula. E tudo que for discutido, tudo que foi votado e tudo que foi aprovado naquela assembleia que é nulo também. Anula tudo por falta de cumprimento das formalidades.
né? Então, veja que se a sociedade tem mais de 10 sócios e ela é obrigada, então, a fazer, ela faz assembleia, ela tem que seguir as formalidades dessa assembleia sob pena de nulidade da assembleia, da deliberação e daquilo que foi aprovado. Anula tudo e já era. Pessoal, dependendo do que foi deliberado, do que foi aprovado, pode ser que algum sócio tenha saído prejudicado. Já pensou se é uma assembleia em que se deliberou a exclusão de um sócio remisso? E essa assembleia não seguiu as formalidades. A assembleia é nula, a deliberação é nula, a decisão é nula. O sócio remisso que foi excluído, se sentindo prejudicado, pode entrar na justiça com uma ação anulatória da assembleia, da deliberação e da decisão. E aquela decisão anulada, que havia excluído ele, anulada, não excluiu. Ou seja, ele volta para o quadro societário. Então, olha só o problema que se tem, né? Então, se tem mais de 10 sócios, tem que fazer a assembleia, segue a formalidade, porque se não seguir, gera nulidade de tudo. Se for uma assembleia que não tomou uma deliberação, uma decisão que prejudicou alguém, ninguém vai ter interesse em anular. Mas se for uma assembleia que prejudicou alguém, normalmente não tem como agradar gregos e troianos, né? Sempre alguém sai prejudicado, sempre alguém sai descontente. Esse alguém descontente, prejudicado, vai poder anular aquela assembleia que não seguiu as formalidades legais e anulado, perdeu tudo, tem que voltar, volta ao status quo ante, né? Volta como era antes. E se os sócios tiverem interesse daquela deliberação, eles vão ter que fazer tudo de novo aí, refazer a assembleia do zero. Então, essas formalidades, elas são muito importantes aí, né? Bom, pessoal, uma observaçãozinha que eu costumo fazer no final, mas eu já vou fazer desde logo. Olha só, essas formalidades que a gente vai estudar a partir de agora, da Assembleia, isso não se aplica para pequena empresa, né? Existe uma previsão expressa, que é o artigo 70 do Estatuto da Pequena Empresa, que é a Lei Complementar 123 de 2006, que dispensa as pequenas empresas, né, as microempresas, de realizar essas formalidades aqui. Então, se for uma microempresa, e mesmo que ela tenha mais de 10 sócios, ela não precisa seguir todas essas formalidades aqui. Ela pode tomar as deliberações sociais dela através de reunião, sem problema nenhum, sem formalidade nenhuma, né? Então, é por isso que vocês podem eventualmente ter visto uma sociedade com mais de 10 sócios, mas que ela não fez assembleia e ela não seguiu essas formalidades que a gente vai comentar. E muito provavelmente ela não seguiu porque ela é uma microempresa, né? A microempresa está dispensada de seguir essas formalidades legais. E como na nossa região aqui a grande maioria são microempresas, né, que a gente tem mais contato, né, fica dispensado aí, não precisa se preocupar com isso. Mas, não sendo microempresa, sendo empresa de médio e grande porte, com mais de 10 sócios, ela é obrigada a fazer assembleia e ela é obrigada a seguir essas formalidades legais aqui, né? O Gladson colocou ali, ó, homenagem, nesse caso, ao princípio da informalidade. Não só da informalidade, mas até da economicidade, né? Porque a gente vai ver que isso aqui é trabalhoso, né? Então, gasta tempo, gasta dinheiro, celeridade, né? Economicidade. Então, é um complicador isso aqui, é custoso seguir essas formalidades. Então, a lei da microempresa, né, o Estatuto da Pequena Empresa, optou em dispensar, né? Então, são alguns benefícios aí que o Estatuto vai dando para a microempresa aí, para diminuir o custo, né, para diminuir a burocracia, né, para dar celeridade, né? Pessoal, veja que a gente vai ver, mas não é tão fácil seguir essas formalidades. Precisa, então, até de conhecimento técnico para isso, né? E o pequeno empresário, ele não tem, às vezes ele não tem esse conhecimento, só ele que trabalha, ele não tem tempo para buscar esse conhecimento, né? Ele às vezes não tem dinheiro para contratar alguém que tem esse conhecimento, como um administrador, como um advogado. Então, gera, né, a dispensa da microempresa é algo salutar, né? Gera um benefício muito grande aí. Bom, mas não sendo microempresa, ela é obrigada a seguir essas formalidades aqui. Vamos lá, vamos estudar essas formalidades aí. Então, formalidades de realização de uma assembleia. Lembrando aí que só vai ter assembleia, então, se tem mais de 10 sócios. Se não tem mais de 10 sócios, não precisa seguir essas formalidades aqui. Primeira formalidade, pessoal. É obrigado, se a sociedade tem mais de 10 sócios,
ela é obrigada a realizar uma assembleia, né, pelo menos uma vez por ano e nos 4 primeiros meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril. Então, nesses 4 primeiros meses, nesses 4 primeiros meses, toda a sociedade com mais de 10 sócios, ela é obrigada a fazer uma assembleia de sócios aí. Pode ser em janeiro, pode ser em fevereiro, pode ser em março, pode ser em abril, mas tem que ser nesses 4 primeiros meses do ano e todo ano tem que realizar essa assembleia aí. E como essa é uma assembleia que ocorre todo ano, é obrigatório que tenha todo ano, a gente chama essa assembleia de Assembleia Geral Ordinária dos Sócios. Assembleia Geral Ordinária dos Sócios. Ocorre todo ano, pelo menos uma vez por ano, nos 4 primeiros meses do ano. Pessoal, e aí vocês vão me perguntar, professor, mas como que prova que ocorreu? Feita a Assembleia Geral Ordinária dos Sócios, é necessário lavrar uma ata de assembleia, e essa ata de assembleia ela tem que ser registrada na junta comercial, né? Então, lavra a ata de assembleia e registra. Então, na verdade, a obrigação não é só de realizar a assembleia, a obrigação é de realizar e realizar a assembleia e registrar a ata, né? Se não registrar a ata na junta comercial, irregular, né? E aí é um problema, porque se passa muito tempo sem registro de ata de assembleia, a junta comercial pode entender que a empresa não liquidou-se de forma correta, mas liquidou-se informalmente, ou seja, deixou de existir, deixou de operar. E aí pode até suspender ou até cancelar o registro dessa empresa. E se suspender ou cancelar o registro dessa empresa, não tem mais registro. Se não tem mais registro, está irregular. Se tornou, então, uma sociedade de fato. E o que tinha de responsabilidade limitada, com a suspensão e cancelamento do registro, passou a ser de responsabilidade ilimitada. Então, tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Porque se ficar sem registrar, sem realizar e sem registrar essa ata, ou às vezes até realiza, mas não registra, a junta comercial pode suspender ou cancelar o registro e aí passa a ser de responsabilidade ilimitada. Péssimo para os sócios, né? Péssimo. O cara faz a assembleia e esquece de registrar. E aí a junta comercial suspende o registro, se torna irregular e ilimitado. Só que o cara nem se toca disso e continua operando. Aí faz dívida lá. Quando faz dívida, o credor vai cobrar e descobre que está sem registro de ata, o registro está suspenso ou cancelado. Não precisa nem fazer desconsideração da personalidade jurídica, é responsabilidade ilimitada, já vai direto no patrimônio, o credor já vai na veia, né, no patrimônio pessoal do sócio aí. Né? Então tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Pessoal, aí vocês vão falar, nossa, mas tranquilo então, só levar lá e registro na junta. Não é tão tranquilo assim. Por quê? Porque a junta comercial só vai registrar a ata de assembleia se tiver documentado, não é de boca, se tiver documentado o cumprimento de todos os requisitos para fins da realização da assembleia. Então, não basta levar a ata da assembleia, né? Você tem que levar a ata feita, mas você tem que comprovar documentalmente que você, sócio administrador daquela sociedade, seguiu todas as formalidades para a realização da assembleia. Se não tiver documentado que seguiu as formalidades, a junta comercial vai se recusar a registrar, né? E aí? E aí você vai ter que fazer de novo, vai ter que fazer tudo de novo para documentar essas formalidades. Então, veja que é algo complexo, né? Não basta fazer a assembleia, você tem que seguir as formalidades. Mas não basta fazer a assembleia e seguir as formalidades, você tem que documentar o cumprimento das formalidades e, documentado o cumprimento da formalidade, realizada a assembleia, lavrada a ata, você tem que levar registro, ata e formalidades junto à junta comercial. Senão, não tem registro e a falta de registro pode levar à suspensão e cancelamento do registro daquela determinada empresa. Então, importante aí, né? Pessoal, e veja que se a empresa vai pedir um financiamento para banco, os bancos costumam pedir cópia do contrato social e costumam pedir cópia claro, isso para grande financiamento, né? Financiamento de grande valor, cópia do registro das atas,
para saber se está tendo operação, se os sócios participam, e mais que isso, para ver se a sociedade existe de verdade, né? Para ver se aquilo não é falso, né? Então, as grandes sociedades aí, elas se preocupam muito em fazer essa ata e fazer uma ata direito, né? Porque se elas precisarem de financiamento, a prova que elas vão ter que elas existem, que elas operam, que os sócios atuam, que os sócios estão de acordo, que tem existência real mesmo, que aquilo é realmente uma empresa, são as atas de assembleia. Se o banco pega as atas de assembleia lá, 2 linhas cada ata, ele vai falar, isso aqui está meio errado, parece que isso aqui não foi tão bem feito. Ou se não tem ata nenhuma, o banco vai falar, pô, isso aqui não existe, né? Os caras não se preocupam nem em fazer assembleia, nem registrar, porque isso aqui não existe. Então, a chance de vir ao banco emprestar e perder é muito grande, pode ser que o banco se negue. Então, é algo importante. O Gladstone colocou ali, como o Estado é perdulário, né, gastador é uma burocracia atroz. A burocracia nunca vai acabar, né, porque a burocracia sempre gera renda para alguém. Né? A burocracia gera segurança jurídica? Gera. Né? Então, é importante a burocracia, né, nesse aspecto, porque gera segurança jurídica. Mas gera renda para alguém também. Né? Então, por isso que a burocracia nunca vai acabar. Não. Bom, pessoal, então nós vimos a periodicidade como primeira formalidade. E aí a gente precisa ver a segunda formalidade, que é a forma de convocação. A forma de convocação. E o que é a forma de convocação? É a forma de cientificação da ocorrência, né? Cientificação da ocorrência da assembleia para os sócios. Forma de convocação é a forma de cientificação da ocorrência da assembleia para os sócios. E por que isso é importante? Pessoal, porque o sócio tem direito de presença e o sócio tem direito à audiência. Então, ele tem que ter o direito de ir, e para ele poder ir, ele tem que ser convocado, tem que saber. Né? E indo, ele tem direito de se manifestar, ele tem direito de audiência. E esses 2 direitos só vão poder ser efetivados se o sócio realmente souber da assembleia, né? Para que ele possa, então, comparecer. E a forma, então, que ele tem de saber, de ser cientificado, é essas formalidades aqui da convocação. Então, veja, a convocação, ela é formal, ela tem formalidade como forma de segurança jurídica, né? Como forma de se ter certeza que o sócio ficou sabendo. Se teve a convocação correta, a gente tem certeza que ele ficou sabendo. Ou pelo menos deveria ter ficado sabendo. Mas pelo menos tem a presunção legal que ele ficou sabendo, uma ficção jurídica que ele ficou sabendo. E se ele não compareceu, não foi porque ele não pôde, né? Foi porque ele não quis. Aí é problema dele também. Né? Então é por isso que a convocação existe e a convocação é formal, para dar garantia do sócio ficar sabendo. E se ele então não quis comparecer, se ele não compareceu, não foi por culpa da sociedade, foi porque ele, sócio, não quis, e aí é problema dele se ele foi prejudicado, né? Foi prejudicado porque ele não quis, né? Porque ele não quis comparecer. E a gente não pode esquecer que a gente está no direito privado, né? E no direito privado tem aquele famoso adágio jurídico, né? O direito não protege quem dorme. Né? Tem até a expressão em latina, né? O Gladstone deve saber, eu não sei como que é a expressão em latina, mas tem a expressão em latim, né? Que o direito não socorre aqueles que dormem aí. O direito privado. Dormiu, dançou, né? A responsabilidade é sua aí. Bom, pessoal, e a gente precisa então ver essas formalidades de convocação. Olha só. Nós temos, dentro dessas formalidades de convocação, na verdade, 2 convocações. A primeira convocação e a segunda convocação. E aí, cada uma dessas convocações, elas têm formalidades próprias, né? A primeira convocação, ela é feita com a publicação de um edital contendo local, data, hora e pauta daquela determinada assembleia. Então, é feito um edital, é publicado um edital, contendo local, data, hora e pauta daquela assembleia. Esse edital, contendo essas informações, ele tem que ser publicado na imprensa oficial e em jornal de grande circulação por 3 vezes.
3 publicações aí. Pode ser seguida? Pode. Pode ser intercalada? Pode, mas tem que ser publicado 3 vezes aí. Como forma de garantia que o sócio vai ficar sabendo daquilo. Publicando várias vezes, que é 3 vezes, dá a garantia que o sócio vai ficar sabendo dessa publicação aí. No Diário Oficial, em jornal de grande circulação. Pessoal, o que é jornal de grande circulação? É o jornal que circula, na verdade, na área daquela empresa. Se é uma empresa com um único estabelecimento, um município só, é o jornal local. Se é uma empresa com estabelecimentos aí em mais de uma cidade, aí não dá para publicar no jornal local, você vai ter que publicar no jornal regional, que circula naquelas cidades onde tem estabelecimento. E claro que se é uma empresa com estabelecimentos no estado inteiro, no Brasil inteiro, vai ter que ser um jornal de circulação nacional, né? Folha de São Paulo, Estadão, aí, né? E é o que acontece nas grandes empresas, né? A Petrobras não é uma limitada, é uma SA, né? O Banco do Brasil também não é uma limitada, é uma SA. Mas a Petrobras, o Banco do Brasil vai fazer uma assembleia, na Assembleia Geral Ordinária aí, também não é de sócio, é de acionista. Eles vão ter que publicar em jornal de grande circulação, né? Folha de São Paulo, Estadão, que tem circulação no Brasil inteiro, porque eles têm acionistas aí no Brasil inteiro. Então, a grande circulação aqui depende, na verdade, da abrangência da própria empresa. Se ela é local, jornal local. Se ela tem municípios, mas dado em uma determinada região, um jornal regional, né? E se ela é nacional, um jornal também de circulação nacional. Pessoal, e importante, olha só, existe um intervalo mínimo entre a primeira convocação e a data da assembleia aí, né? Então tem que ter um intervalo mínimo entre a primeira convocação e a data da assembleia. Nessa primeira convocação, o intervalo mínimo é de 8 dias. 8 dias. Então, publicou o edital, você só vai poder realizar a assembleia daqui a 8 dias. Ué, professor, mas na assembleia não tem que ter a data? Tem. Então, como que é feito? Simples. O sócio administrador, na hora que fazer o edital, ele vai ter que saber a data que ele vai conseguir publicar e ele só vai poder colocar como data de realização da assembleia uma data, no mínimo, 8 dias depois da data que ele sabe que vai publicar, né? Então, por exemplo, na nossa região aqui, que os jornais circulam semanalmente, né? Jornais circulam semanalmente, a gente faz a ata de assembleia na semana. E aí a gente sabe que o jornal vai circular no domingo. E aí, então, a gente conta 8 dias a partir do domingo, que é a data que o jornal circula. Ou sábado ou domingo, que é quando costuma circular os jornais aqui na nossa região, né? Na nossa cidade. Sábado ou domingo. Então, você não vai colocar a data que você fez o edital, né? Você não vai colocar 8 dias daquela data. Não, você tem que saber quando vai ser publicado. E aí, da data que você sabe que vai publicar, que você conta 8 dias para ter a realização da assembleia. Pessoal, mas veja só, tem outro problema. Para realizar a assembleia, são 8 dias contados da primeira. Tem que ter uma antecedência mínima de 8 dias contados da primeira. Mas, além disso, tem que publicar 3 vezes. Se o jornal fosse de circulação diária, você publica em 3 dias seguidos. Belezinha. Dentro de 8 dias, você vai conseguir publicar 3 vezes. Mas se o jornal não tem circulação diária, né, tem que ter as 3 publicações. E se o jornal tem circulação semanal, você vai levar 3 semanas para conseguir publicar. Então, veja que esses 8 dias, na verdade, é uma antecedência mínima, né? Uma antecedência mínima, desde que você consiga publicar 3 vezes dentro desses 8 dias. Porque se você não consegue efetivar as 3 publicações dentro desses 8 dias, não importa os 8 dias, importa quando você conseguir efetivar as 3 publicações, que é o nosso caso. Então, a gente precisa marcar aí com antecedência, né, e começar a publicação de pelo menos 3 semanas, né, porque a publicação são semanais, né, são semanais. Então, esse é um erro extremamente comum. A galera aí vê 8 dias e fala, beleza, né, vai publicar no domingo, conto mais 8 dias, na quarta-feira que vem eu faço a assembleia. Você publicou uma vez, aí teve domingo, você publicou 2.
mas você precisava ter publicado 3. E aí, quando você marcou a data da assembleia, você só tem 2 publicações. Aí você vai lá e faz a assembleia. Chega lá para registrar na junta, a junta fala, ó, dá os documentos que comprovam a formalidade. Aí você entrega tudo lá. Ó, tá aqui, ó, recortei do jornal a primeira publicação. A junta, muito boa. Aí a junta fala, então me dá o recorte da segunda publicação. Ó, tá aqui, recortei do jornal a segunda publicação. Aí a junta fala, muito bem, me dá o recorte do jornal da terceira publicação. Né? Não tem. A junta vai negar o registro aí. Então tem que ficar esperto que na nossa região a complexidade é dada em razão da periodicidade de publicações, né? As nossas publicações aqui são semanais, né? Então para a gente não vale esses 8 dias não, né? Esses 8 dias é para quem tem lugar com publicação diária, né? Mas para os outros, né? Tem que ter as 3 publicações aí, por lei tem que ter as 3 publicações, né? É bastante formal aí. Né? Então, pessoal, nas provas, lembrem aí de 8 dias, mas aqui na nossa região a gente não consegue publicar dentro de 8 dias, então a gente precisa de um intervalo muito maior aí. Bom, pessoal, e aí então, feitas essas 3 publicações, né, garantida aí a periodicidade, não, garantida aí a antecedência mínima de 8 dias, ou então a antecedência para conseguir viabilizar as 3 publicações, chega o dia da assembleia. Então, o edital saiu lá com o local, a data, a hora e a pauta. Foi publicado 3 vezes, com antecedência mínima de 8 dias, chegou o dia da assembleia. E aí? E aí, pessoal, que no momento da assembleia, né, o sócio administrador ele tem que ficar recebendo aí os sócios que vão comparecendo. Por quê? Porque o sócio administrador ele vai ter que anotar o nome dos sócios que estão comparecendo e o percentual do capital social que cada um daqueles sócios tem, né? O número de cotas e o percentual do capital social que cada um daqueles sócios tem. Por quê? Porque ele, sócio administrador, só vai poder iniciar a assembleia se tiver chegado o número mínimo de sócios. Na verdade, mais que sócios, né? O número mínimo de capital social. Se atingir esse número mínimo de capital social, maravilha. A assembleia pode ser instalada e realizada. Agora, se não atingiu esse número mínimo de capital social, a despeito de todas essas formalidades que têm que ser seguidas, não vai poder instalar essa assembleia e tudo que foi feito, edital, publicação, é perdido. Não vai poder instalar essa assembleia. Esse número mínimo de capital social que tem que estar presente para poder realizar a assembleia recebe o nome de quórum de instalação. E na sociedade limitada, em uma primeira convocação, esse quórum de instalação é de 3/4 do capital social. Então, chegou o dia da assembleia, tem que pegar o nome e a quantidade de cotas dos presentes. E, somando as cotas dos presentes, tem que ter, no mínimo, presente 3/4 do capital social. Se tiver 3/4 do capital social, atingiu o quórum de instalação e o administrador social realiza a assembleia. Agora, se não atingiu 3/4 do capital social, não pode instalar a assembleia e tudo que foi feito até agora foi perdido. Como disse o Gladstone, aí vai tudo pelo ralo. E aí, pessoal, não atingiu o quórum de instalação, não pode realizar a assembleia. O que vai fazer? Uma segunda convocação. Vai fazer uma segunda convocação. E a segunda convocação funciona mais ou menos da mesma forma. Olha lá, vai ter que publicar um edital com local, data, hora e pauta, local, data, hora e pauta, por 3 vezes na imprensa oficial, em jornal de grande circulação. Só que na segunda convocação, a antecedência mínima não é mais de 8 dias. Na segunda convocação, a antecedência mínima é de 5 dias. Então, faz tudo de novo,
só que a antecedência é menor, 5 dias. Na nossa região não faz diferença nenhuma, porque a gente não consegue publicar 3 vezes em menos de 5 dias, ou dentre 5 dias. Né? Mas, enfim, esse é o requisito da lei, antecedência mínima de 5 dias. Pessoal, e aí, então, fez o edital, publicou o edital por 3 vezes, com antecedência de 5 dias, e aí chega, então, o momento de realização daquela assembleia, agora em segunda convocação. E da mesma forma, o administrador social ele vai ter que ficar lá na porta, né? Ele vai ter que ficar lá na porta, pegando o nome dos presentes e o capital social de cada um dos presentes. Para quê? Para fins de verificação do quórum de instalação. Meu Deus, estamos ferrados. Tem quórum de instalação de novo? Tem quórum de novo. Tem quórum de instalação de novo. Só que, olha que beleza. Na segunda instalação, o quórum de instalação é qualquer percentual do capital social. Então, na verdade, qualquer sócio que tiver lá, o cara tem uma cota, né? Aquele sócio fantasma, aquele sócio pendureta aí, o cara tem uma cota. Na primeira convocação, não vai conseguir instalar só com esse cara. Na segunda convocação, pode instalar com qualquer quórum, né? Então, tendo qualquer sócio lá, ainda que ele tenha uma cota social, é possível instalar, então, a Assembleia em uma segunda convocação. Né? Então, em segunda convocação, existe quórum de instalação, tem quórum, mas é qualquer um. Né? Então, fica fácil de instalar em segunda convocação. Pessoal, só que tem um jeito fácil de fazer isso, né? E é o que é feito na prática. Na prática, é feito um edital só, já com as 2 convocações. E já publica por 3 vezes esse edital, já com as 2 convocações. E convoca-se as duas convocações são feitas para o mesmo local, para a mesma data, com diferença de alguns minutos entre uma e outra, e com a mesma pauta. Então, a gente marca, por exemplo, na primeira e segunda convocação, na sede da empresa, na data tal, em primeira convocação, às 19 horas, e em segunda convocação, às 19h30, para fins de deliberar alguma pauta, alteração do contrato social. E publica esse edital já com as 2 convocações, por 3 vezes na imprensa oficial, em jornal de grande circulação. Só que esse edital conjunto, ele vai ter que seguir o padrão mais complexo. Então, ele vai seguir o padrão da primeira convocação. Então, vai ter que respeitar uma antecedência mínima de 8 dias. Aí chega na data da Assembleia. Primeira convocação, às 19 horas. Está chegando sócios aí, e vai computando. 19 horas, conta quanto tem de capital social lá. Deu 3/4, instala na primeira convocação. Belezinha, e realiza a assembleia. Não deu 3/4, não pode instalar. Mas tranquilo, porque já teve a segunda convocação, basta esperar aí meia hora, basta esperar 1 hora, que seja a diferença que foi estipulada no edital, e aí chegou o horário da segunda convocação. Como pode instalar por qualquer quórum, qualquer sócio que tiver lá presente, instala já em segunda convocação. Né? Então, é feito dessa forma aí. Publica um edital só para a primeira e segunda convocação, mesmo local, mesma data, mesma pauta, e muda só o horário. Coloca a primeira convocação num horário mais cedo e coloca uma segunda convocação uma meia hora, 1 hora depois e facilita. Né? O que a gente faz? A gente coloca a primeira convocação num horário que a gente sabe que não vai dar ninguém, porque não vai dar 3/4 mesmo, muito difícil dar 3/4, e coloca a segunda convocação no horário que a gente quer, né? Então, coloca lá a primeira convocação às 17 horas, né? 17 horas, está todo mundo arrumando o lugar, né? Está todo mundo arrumando o lugar, porque sabe que não vai dar. Né? E aí coloca a segunda convocação às 19 horas, porque 19 já terminou de arrumar e aí qualquer quórum vai instalar. Então, às 19 horas vai realizar de qualquer forma aí. Né? Então, é assim que é feito. Publica-se um edital, faz um edital só e publica um edital só, já com as 2 convocações, com diferença de horário entre elas aí. Detalhe importante, pessoal, tem contrato social que impede a dupla convocação. Aí você vai ter que fazer em separado. Mas isso é raro, porque dá muito custo, então ninguém quer separar isso aí. E tem edital que permite, e essa é ampla maioria permite, todo mundo faz isso,
só que estipula uma diferença de horário mínima entre a primeira e a segunda convocação. Se tiver essa diferença mínima de horário, você tem que respeitar no edital também. Então, se o edital coloca lá, se o contrato social coloca lá, respeitar o intervalo mínimo de 2 horas entre a primeira e a segunda convocação, você vai ter que fazer o edital respeitando 2 horas. Então, 17 horas na primeira, você só pode convocar a segunda para 19 horas. Se você antecipou, só meia hora de diferença, nulidade. Você não cumpriu a formalidade, nulidade. Né? Então, tem que tomar cuidado com isso aí. Mas as empresas fazem isso. Se vocês jogarem no Google aí, né, principalmente em sociedade anônima, que é o que é mais público, né, em razão do tamanho dela, vocês vão ver que os editais saem sempre com dupla convocação aí. Né? E joga um intervalo razoável entre a primeira e a segunda convocação. Meia hora, 1 hora, se é grande empresa, 2 horas, né, para garantir a lisura aí. E é assim que é feito. Bom, pessoal, agora, todo mundo, e com razão, falou, meu Deus, muita formalidade. É muita formalidade mesmo. Mas existe possibilidade de dispensa dessas formalidades. A primeira dispensa a gente já estudou, né? Na verdade, para a microempresa, a lei dispensa essas formalidades. A microempresa, ainda que ela tenha mais de 10 sócios, ela não precisa fazer assembleia, então ela não precisa seguir todas essas formalidades de convocação aqui, né? Então, mais tranquilo aí. Também fica dispensada essas formalidades, ou a não ocorrência dessas formalidades também não gera nulidade, na forma do artigo 1072, parágrafo 2º, que fala o seguinte: a formalidade, essas formalidades existem para garantir que todos os sócios tenham conhecimento da Assembleia e possam comparecer, efetivando seu direito de presença e de audiência. Agora, se não seguiu todas essas formalidades, mas de alguma outra forma ficou demonstrado que os sócios sabiam dessa Assembleia, que essa Assembleia seria realizada, eventualmente não fazendo a formalidade, mas com os sócios, comprovando que os sócios sabiam, não precisa de fato realizar a formalidade, ou a não realização também não vai gerar nulidade. Então, o artigo 1072 fala o seguinte: ficam dispensadas as formalidades se todos os sócios comparecerem. Se todos compareceram, é porque todos sabiam. Mas não seguiu a formalidade. A formalidade era para dar ciência. Se todos compareceram, é porque eles tinham ciência. Então, não tem por que ter seguido, e não seguir não vai gerar nulidade. E o segundo caso do 1072 é se os sócios, então, declararem por escrito a ciência, né, do local, da data, da hora e da pauta dessa determinada assembleia. Isso que é bastante feio. Né? Na nossa região, como são sociedades pequenas, ainda que tenham mais de 10 sócios, normalmente é feito dessa forma. Deixa lá na empresa uma lista, né? Faz o edital, e aí junto desse edital coloca uma linha pautada aí, uma folha pautada, e os sócios então vão lá e assinam declarando ciência, né? Ciente, assina e data, ciente, assina e data. Se tem assinatura de todos os sócios, né? Maravilha, né? Não precisa gastar com todas essas formalidades aqui, né? Então essas são as hipóteses do 1072, né? Se todos os sócios comparecerem, se todos os sócios declararem, então, cientes. Da data, da hora e ordem do dia. Eu fico pensando, né, pessoal, no mundo global, no mundo digitalizado de agora, né, tem um grupo de WhatsApp de todos os sócios. Aí o sócio administrador posta lá no grupo, e aí ele puxa a lateral assim e vê, visualizado, e o nome dos sócios ali, os telefones dos sócios. Dá para falar que cumpriu, né? Que todos os sócios foram formalizados aí, né? Então pergunta primeiro: sócio que não quiser ser notificado por WhatsApp, informa. E o silêncio será presumido como anuência. Aí todo mundo fica quieto. Aí o administrador vai lá, posta, puxa de lado, vê todas as setinhas ticadas, né? Fala, provou que eles estavam cientes, né? Acho que pode ser interpretado dessa forma. Claro que o 1072 não chega a esse ponto. Né? O 1072 não chega a esse ponto, porque o código foi escrito na década de 70, né? Não existia isso, né? No máximo aí tinha o professor Domingos com a sua Olivetti e o professor Geraldo com a sua Hamilton, né? No máximo aí, né? E o professor Guilherme, um pouquinho mais novo aí, com a sua máquina de escrever elétrica,
né? Aquela que ficava girando assim, ficava girando, apertava o botão, né? Ela tinha uma roda, ela ia girando e ia batendo no papel aí, máquina de escrever elétrica do professor Guilherme. Então, o código não chega a essa peculiaridade, porque não existia. Mas hoje, né, não sei se já teve... Pombo correio é foda, hein? Pombo correio... hoje eu não sei se já teve algum caso, mas mundo digitalizado, acho que tem que aceitar, né? Postou lá no WhatsApp, os sócios tem a lista de visualização deles, toca o pau, dispensa a formalidade aí. Bom, pessoal, mas veja só, até agora a gente trabalhou apenas com a instalação ou não, com a realização ou não da Assembleia, que é dada pelo quórum de instalação de 3/4 na primeira convocação e qualquer quórum em uma segunda convocação. Mas o importante da Assembleia não é só a realização da Assembleia, mas sim as deliberações, as votações e as aprovações ou não. De modo que, veja só, instalada a Assembleia, vai ter que ver deliberação e votação. E aí existe um número mínimo de votos para que uma matéria seja aprovada ou rejeitada. Então, além do quórum de instalação, que permite a instalação ou não, instalada vai ser deliberada e votada. E aí a gente vai ter um segundo quórum, que é o quórum de deliberação, que é o quórum de votação, para verificar se uma matéria vai ser aprovada ou não. E aqui é um saco. Por quê? Porque existe uma regra geral, que é maioria do capital social. O quórum de deliberação, em regra, ele é dado pela maioria do capital social. Então, a maioria do capital social votando favorável, aquela pauta está aprovada, né? E aí é lavrada a ata e registrada a ata de aprovação. E, claro, se não atingir maioria do capital social, significa que aquela pauta está rejeitada. E aí é lavrada a ata também de rejeição, né? E arquivada na junta comercial, mas está rejeitada ainda. Então, não confundam quórum de instalação com quórum de deliberação. O quórum de instalação é o começo, para poder realizar. E se atingir o quórum da primeira ou qualquer uma da segunda, né, passe-se a votar as deliberações e aí a gente vai ter o quórum de deliberação, para verificar se de fato a matéria vai ser aprovada ou rejeitada, né? Então, o quórum de deliberação, ou também chamado de quórum de votação. E a regra geral é que seja a maioria do capital social. Então, você precisa de 50% mais um, aí, né? Mais uma cota, 50% mais uma cota para que tenha a maioria do capital social. Atingiu a maioria, está aprovado, não atingiu, está rejeitado. Pessoal, só que como toda boa regra, que é a maioria do capital social, existem exceções. E essas exceções prevêem quórums de deliberações em percentuais, né, em frações diferentes. E o detalhe é que esses percentuais eles foram alterados em 2019 pela famosa Lei da Liberdade Econômica, né? A Lei da Liberdade Econômica de 2019, ela alterou os quórums de deliberação das sociedades limitadas aí, alterando então o artigo 1061 e o artigo 1071 do Código Civil, né? E, portanto, a gente tem, então, matéria nova, né? E aí, é por isso que eu apaguei o que estava no material e eu coloquei agora em vermelhinho o que foi alterado, né? O que tem de novo aí, as alterações. Pessoal, eu disse que isso é um saco porque as provas de concurso cobram esses percentuais, né? Cobram essas frações aí. Como se não tivesse nada mais importante para cobrar, né? Cobra decoreba de fração. E por isso precisa saber, né? Aí vocês vão perguntar, Rodrigo, você sabe? Não, né? E dificilmente alguém consegue decorar isso aqui, né? Dificilmente alguém consegue decorar isso aqui. Até porque, na prática, isso é usado tão pouco que quando precisa, a gente pega o código, olha e vê, né, as frações que precisam aí. Quando a gente está assessorando para montar uma assembleia e tal,
A gente vai ver a pauta e ver para cada pauta o que precisa para deliberar, né? Então, a gente faz um estudo prévio. Então, ninguém precisa decorar isso aqui, porque é feita uma preparação prévia da Assembleia. Mas as provas de concurso pedem esses códigos aqui, essas frações. Então, é um saco. Pessoal, e aí, eu marquei em negrito, né, do artigo 1061 e o 1071, o que é diferente, para a gente decorar o que é diferente. Porque decorando o que é diferente, o que a gente não tiver decorado é porque não é diferente, é o igual, é a regra, né? Então, o que a gente decorar, a gente vai ver que é um quórum diferente. E se a gente não tiver decorado, é porque é o quórum padrão de maioria, né? É o quórum padrão de maioria. Bom, o que a gente tem diferente aí? Olha só, pessoal. Troca do administrador social por alguém que não seja sócio. Deliberação para troca de administrador social de alguém que não seja sócio. O artigo 1061 fala o seguinte: se o capital social não tiver sido integralizado, precisa, para aprovar como administrador social alguém que não seja sócio, a unanimidade dos sócios. 1/1, 100% aí. Unanimidade dos sócios. Vai conseguir? Dificilmente, né? Dificilmente. Mas por que isso é feito? Porque colocar alguém que não seja sócio de uma sociedade que não está integralizada pode levar a risco os sócios, porque a responsabilidade é ilimitada e solidária entre eles, como pode levar a risco aos credores. Então, a lei quer que seja um negócio bem redondinho aí, e é por isso que ela exige unanimidade. Agora, se o capital social já tivesse integralizado, não precisa de unanimidade, a nomeação de alguém não sócio como administrador, basta não, porque é número pra caramba, 2/3 do capital social. Então, se o capital já tivesse sido integralizado, a nomeação de alguém não sócio como administrador é feita por 2/3 do capital social. Não integralizado, 100%, unanimidade. Integralizado, 2/3 do capital social, né? Isso é bastante perguntado em prova. Pessoal, e a outra exceção aí, né? A outra exceção, que é bastante perguntada em prova, é do artigo 1071, incisos 5 e 6, que é a alteração do próprio contrato social, que exige 3/4 do capital social, e a liquidação da sociedade, que exige também 3/4 do capital social. Então, se quer alterar contrato social, independente de estar integralizado ou não, 3/4 do capital social. Se quer liquidar uma sociedade, né, independente de estar integralizado ou não, 3/4 do capital social. O restante, chuta meio, metade, né, chuta maioria aí, chuta metade, né, metade do capital social. É assim que funciona, né? E, infelizmente, isso aqui não tem muito jeito, é decoreba puro mesmo, né? Decoreba puro mesmo, né? E eu coloquei, então, o artigo 1061 e 1071, se vocês puderem dar uma olhadinha aí, eu agradeço, né? Lembrando que isso foi alterado pela Lei da Liberdade Econômica. Então, se vocês pegarem também material anterior a 2019, né? Isso aqui vai estar desatualizado, né? Isso aqui vai estar desatualizado aí, porque foi alterado em 2019. Bom, pessoal, uma observação importante que eu não fiz, mas que não dá para passar sem fazer, é o seguinte, veja que esses percentuais não são percentuais de sócios, são percentuais, na verdade, de capital social. Então, o cômputo do percentual não é feito pelo número de sócios, não é feito por cabeça aí, por pessoa, é feito por capital social, né? O que, na verdade, significa que o voto de quem tem mais capital vale mais do que o voto de quem tem menos capital, né? O voto ele não é computado por número de sócios, por cabeça, ele é computado por capital social. Então, veja que se eu sozinho tenho metade do capital social, portanto, eu sou sócio majoritário, eu sozinho consigo tomar decisões que não exijam mais que metade, né? Então, se não é uma decisão que exige unanimidade,
não é uma decisão que exige 2/3, não é uma decisão que exige 3/4, eu sozinho, que tenho metade, mais da metade do capital social, sou um sócio majoritário, consigo tomar essa decisão sozinho. Pode ser que a outra metade seja dividido aí em 40 sócios, mas se nem esses 40 se juntando, votando junto, vão ter o mesmo poder que eu como sócio majoritário aí, né? Então, as deliberações que exigem até maioria do capital social, eu consigo tomar sozinho, né? Eu não vou conseguir tomar sozinho as decisões de unanimidade, 2/3, 3/4, aí eu vou precisar do voto dos outros. Mas como o voto é computado por capital social e não por cabeça, né? O sócio majoritário, ainda que sozinho, que tem aí uma quantidade muito grande de capital social, ele tem mais poder que os demais, né? Então, fiquem espertos com isso. Não, o percentual não é de sócios, é um percentual de capital social, né? E, eventualmente, ainda que um sócio sozinho atinja por si aquela fração de capital social, ele consegue tomar a deliberação sozinho aí, tem bastante poder. Bom, pessoal, agora, veja só, e se empatar? Se a gente tomar o número de capital social, empatou. Está aprovado ou está rejeitado? Existem critérios, então, de desempate. E o primeiro critério de desempate, aí sim, é o número de sócios, né? Aí sim é por cabeça. Aí sim é por cabeça. Então, o critério principal é capital social, não é número de sócios. Mas se der um empate na hora de contar o capital social, aí o desempate vai ser por cabeça de sócios, né? Então, aquela deliberação que empatou o capital social, a votação vai ser dada, então, pelo número de sócios. Quem tem mais sócio, quem tem mais cabeça, vai aprovar ou vai rejeitar aquela determinada deliberação social aí, né? Então, o critério principal é o capital social, né? O número de cotas. E o critério secundário, o critério de desempate, é o número de sócios. Pessoal, e por fim, se empatar também em número de sócios, aí não tem jeito. O critério de desempate vai ser decisão judicial. O juiz vai decidir, né? Mas para chegar nesse ponto aí, né, é muito difícil, né? É muito difícil chegar a esse ponto. Mas se mesmo assim, né, empatar capital social e sócio, o terceiro critério de desempate é a decisão judicial. Bom, pessoal, depois aqui tem a observaçãozinha, né, que libera a microempresa, artigo 70 da Lei Complementar 126, que a gente já comentou, né, o Gladstone colocou aí celeridade, economicidade, né, importante. E ao término, então, da Assembleia, é lavrada a ata de Assembleia, né, ou a ata de reunião, e o sócio administrador, ele tem um prazo de 20 dias para promover o arquivamento e a averbação na junta comercial. Então, realizada a Assembleia, é lavrada a ata com aquela data, e daquela data, né, tem 20 dias para arquivamento e averbação na junta comercial. E aí, como eu disse para vocês, vai ter que levar a ata em si e vai ter que levar todos os documentos comprobatórios das formalidades, inclusive daquelas convocações. Então, vai ter que levar recorte de jornal, né, de todas as publicações, das 3 publicações, né? E quem não fez primeira e segunda convocação junto, vai ter que levar recorte de jornal das 6 convocações, aí, das 6 publicações, né? E veja aqui, pessoal, olha só, essas formalidades são exigíveis para empresa e pela junta comercial? São. Mas são exigíveis também para a sociedade simples, né? Então, se vai ter uma reunião, uma assembleia de uma sociedade simples, tem que seguir essas mesmas formalidades, tem que ter essas mesmas publicações, tem que recortar o jornal das publicações e levar, agora não na junta, porque a junta não na junta, porque a sociedade civil, né, a sociedade simples, ela não é registrada na junta, ela é registrada no cartório, então vai ter que levar a ata de assembleia e todos os recortes dessas convocações e publicações lá no cartório. E o cartório vai olhar, verificar se está tudo correto aí, né? Vai exigir autenticação
desses documentos, né? Vai exigir a autenticação desses documentos, então não é barato, né? Não é barato, e vai, então, arquivar lá no cartório, né? Então, se vocês eventualmente aí tiverem interesse, tiverem necessidade, vocês podem ir lá no cartório, né? Como vocês podem ir na junta comercial e pedir, então, as atas de assembleia ou reunião registradas no cartório aí, né? E vai ter tudo recortadinho, né? Então, isso é um complicador, né? Bastante burocrático, mas fica tudo documentado lá no cartório. Então, com firma reconhecida, né, com cópias autenticadas, com os originais do jornal da época de publicação, para demonstrar certinho que teve todas essas publicações, todas essas formalidades, né? E nem adianta chegar lá no cartório ou na junta sem o recorte do jornal, que eles vão falar, não dá para registrar, né, porque falta formalidade aí, né? Então, isso é algo bastante complicado, né? Isso é bastante complicado. Bom, pessoal, terminamos então esse primeiro direito do sócio, que é o direito de participar segundo direito, né? Nós vimos o primeiro direito, que era direito ao lucro, e o segundo direito, que foi o direito de participar das deliberações sociais. Terminamos então esse segundo direito, que é participar das deliberações sociais. Vimos a diferença do quórum de instalação e do quórum de deliberação. Vimos a sacanagem que as bancas de concurso fazem sobre o quórum de deliberação, pede para decorar, né? E a gente pode seguir, então, agora o terceiro direito dos sócios, que é o direito de preferência. Que, na verdade, a gente já comentou, né? Então, quando um sócio vai vender as suas cotas sociais, ele tem que notificar os demais sócios para que eles exerçam o seu direito de preferência. E em igualdade de condições, né, de valor proposto, o sócio vendedor é obrigado a vender para o sócio comprador, né? Portanto, o terceiro já era, a não ser que o terceiro, então, aumente a proposta. Então, quem tem preferência, iguala, e quem não tem, aumenta. Quem tem preferência, iguala, e quem não tem, aumenta, né? Então, o sócio ele tem direito de preferência. Na venda de cotas sociais, né, tem que ser oferecido primeiro para os sócios, e se o sócio não quiser, é que vai poder ser oferecido para terceiro aí. E se oferecido para terceiro, o sócio ficar sabendo, ele vai igualar a proposta e aí o vendedor é obrigado a vender para esse sócio aí, né? Igualdade de condições, tem que vender para quem detém a preferência. Pessoal, e depois vem o direito de retirada, né? Direito de retirada. O sócio, ele não é obrigado a se associar, ele só se associa se quiser, e ele, uma vez tendo se associado, ele não é obrigado também a permanecer associado, o que significa que se ele quiser sair da sociedade, ele pode, a qualquer momento. Se é uma sociedade de capital, é fácil, é mais fácil ele sair, porque ele pode vender para qualquer pessoa, não depende de anuência dos demais sócios. Agora, se é uma sociedade de pessoa, esse coitado desse sócio aí que queira sair, ele pode passar apurado. Por quê? Porque ninguém pode impedir que ele venda, o que ele queira vender. Só que, na verdade, pode impedir quem queira comprar, né? Na sociedade de pessoa, os demais sócios têm poder de veto para aquisição por determinada pessoa aí, né? E, então, ninguém impede que o sócio venda, mas impede-se que apareça quem compre ou então que quem queira comprar possa de fato comprar, né? Então, na sociedade de pessoa é mais difícil, né? Mas não se impede a retirada, né? Não se aniquile o direito de retirada. Por quê? Porque ninguém é obrigado a associar-se, né? A criar uma sociedade, e ninguém é obrigado a permanecer em sociedade. Então, todo mundo pode sair, né? Todo sócio pode sair de determinada sociedade. Sociedade de capital é muito mais tranquilo, esse direito de retirada, enquanto que na sociedade de pessoa é bem mais complexo esse direito de retirada, porque, apesar de existir direito de retirada, apesar de não impedir a retirada, os demais sócios têm direito de veto ao ingresso de nova pessoa, e aí começa a vetar, e o coitado do sócio que queira vender não consegue um comprador que efetivamente compre e
que entre naquele quadro societário aí. Então, tomem cuidado com isso, né? Mesmo em sociedade de pessoa, existe sim direito de retirada, mas, né, é muito mais difícil aí. Pessoal, o Gladson colocou, professor, por cortesia, poderia no final da aula dar uma ênfase nessa parte do quórum de deliberação, né? A gente abre depois para as perguntas em microfone, e aí vocês me perguntam. Mas o quórum de deliberação é o quórum necessário para aprovação, né? E aí, para cada tipo de matéria, para cada tipo de pauta, tem um quórum próprio, né? Por isso que é importante o edital, ele trazer a lista, a pauta, né, do que vai ser discutido naquela assembleia, do que vai ser votado na assembleia, porque para cada tipo de matéria você tem um quórum próprio, né? Então, por exemplo, né, que a gente comentou ali, a pauta é o sócio administrador quer sair. Então, o sócio administrador quer sair. E para ele sair precisa nomear um novo, né? E quem ele quer nomear é um sócio quem ele quer nomear para administrador é uma pessoa que não seja sócio. E aí ele vai ter que convocar uma assembleia e vai colocar lá, pauta, nomeação do fulano de tal como administrador da sociedade. E se ele não é sócio, ele tem então esse quórum de deliberação próprio. E aí o sócio administrador que preside a assembleia, ele vai pôr aquela proposta. Então ele fala assim, iniciados os trabalhos aí, né, todo mundo viu o edital, e o edital traz como pauta o primeiro item aí, que é a nomeação do Zé Mané como sócio, como administrador da sociedade, né? O Zé Mané não é sócio, né? Ele não é sócio, mas eu entendo que ele que vai ser um excelente administrador, que ele é formado em administração de empresa, tem mestrado, ele tem doutorado, ele tem MBA, vai ser um excelente administrador para a nossa sociedade aí. Eu, sócio administrador, não vou poder continuar, então eu estou deixando a sociedade e eu recomendo, então, que vocês, demais sócios em assembleia, aceitem a indicação e nomeiem o Zé Mané como administrador dessa sociedade aí. E aí, então, ele vai colocar essa pauta em votação, né? Então, esse primeiro item da pauta está em votação. Quem concorda, né? É claro que, né, na nossa região aqui é informal, porque é bem pequeno, né? Quem concorda, levanta a mão, né? Tipo reunião de condomínio, né? Tipo reunião de condomínio. Quem concorda, levanta a mão. Só que aí não é tomado por cabeça, é tomado por cotas sociais. Então, aí o administrador social presidindo a Assembleia vai ver. Então, o João levantou a mão. O João tem tantas cotas, marca aí. O Mané levantou a mão, o Mané tem tantas cotas. Joaquim levantou a mão, né? O Joaquim tem tantas cotas. Veja que é uma sociedade de origem portuguesa, né? Uma sociedade de origem portuguesa aí. O Mané, o Zé, o Joaquim, né? Manuel, né? E aí vai tomando o número de cotas aí, né? E vai somando, né? Aí vê daqueles que concordaram, pega as cotas deles, soma para ver quanto que tem de cota aprovando. E aí vai na lei, né? Assim que faz lá na hora, vai lá na lei e olha quanto que tem que ter de cota para ter a nomeação do capital, desse sócio administrador, dessa pessoa como administrador não sendo sócio. Na lei fala que o capital social não está integralizado, então tem que ter unanimidade. O Zé, o Mané e um percentual aí de quase 90% das cotas aceitaram. Só que tem que ter unanimidade, não atinge unanimidade, então esse primeiro item está rejeitado. Aí marca lá que está rejeitado, né? Aí passa para o segundo item da pauta. Pessoal, o segundo item da pauta é a alteração do contrato social, né? Nós vamos, então, alterar o contrato social para ampliar o capital social. Então, a gente tem um capital social aí de R$100 mil, nós precisamos dar mais garantia para participar de licitação, a gente quer partir para um capital social aí de R$120 mil. Então, vamos colocar em votação aí. Quem concorda em aumentar o capital social para R$120 mil? E aí, quem concorda, levanta a mão. Ele levanta a mão e vai lá. O Zé, o Mané, o Joaquim, né? É uma padaria.
Além de português, é uma padaria, essa determinada sociedade aí, né? Gente, pelo amor de Deus, estou brincando, né? E aí vai aumentar, aí verifica, né, quem concordou, e somos capitais sociais. Olha, deu 76% do capital social aqui, está aprovando o aumento do capital social. Aí vai lá na lei, pega o artigo 1071 e olha, fala lá, aí está escrito lá, alteração do capital social. 3/4, no mínimo 3/4 do capital social. 3/4 é 75%, né? Aí olha lá, deu 76%. Ufa, aprovou, né? Aí escreve que está aprovado. E vai fazendo assim, pauta por pauta, né? Item por item da pauta. A pauta é o geral, né? Então vai fazendo item por item da pauta aí. E para cada item existe um quórum de deliberação próprio, né? Então, olha lá o artigo 1071. Está escrito assim: aprovação das contas da administração. Regra geral, maioria simples. Aí, item, inciso 2, designação dos administradores, quando é feito em ato em separado. Aqui, maioria, né, metade do capital social, então, maioria qualificada, né? Aí, 3, a destituição dos administradores, maioria qualificada também. Inciso 4, modo de remuneração, quando não estabelecido no contrato, maioria qualificada. Inciso 5, modificação do contrato social, 3/4. Inciso 6, incorporação, fusão, dissolução da sociedade ou estado de liquidação, 3/4 também. Nomeação e destituição de liquidantes, regra geral, maioria simples, né? E, inciso 7, o pedido de concordata, maioria qualificada, aí, né? Maioria absoluta de metade. Então, é meio cara crachá, né? O artigo 1071, ele traz as deliberações sociais e quando a gente coteja esse artigo 1071 com os demais, a gente consegue ter o quórum de deliberação para cada um deles, né? Então, no material, eu coloquei lá, eu copiei o artigo 171 e no finalzinho de cada um dos dispositivos eu coloquei qual é o quórum deles. Então, o que não tem é porque segue a regra geral. Então, ó, inciso 1, não tem nada, tá? Aprovação das contas da administração. Então, maioria simples, que é a regra geral. Aí, o inciso 2, designação dos administradores quando feito em ato separado. Tá? Metade aí significa maioria, né, absoluta, né? Maioria absoluta. Destituição dos administradores. Tá? Metade aí, então, maioria absoluta também, né? Absoluta também, né? Depois, modo de remuneração, tá? Metade aqui também é maioria absoluta, né? Depois, modificação do contrato, 3/4, incorporação, fusão, dissolução, liquidação, 3/4. Aí tem nomeação e destituição dos liquidantes, não tem nada. Se não tem nada é porque a regra geral, maioria simples, né? E o final, pedido de concordata, nem existe mais concordata, né? Então isso aqui na verdade teria que ser substituído por recuperação de empresas, né? Recuperação de empresas, isso aqui tem metade aí, então é maioria absoluta, né? É cara crachá, isso é verificado na própria Assembleia, né? O administrador social, quando ele convoca a Assembleia e faz a pauta, ele já deve pesquisar qual é o quórum para cada um. E aí ele conta lá na hora, se deu o quórum, ele coloca aprovado, rejeitado, e depois ele elabora a ata, né? Aí vai ficar lá. O administrador social deu início aos trabalhos, coloca assim, né? Em primeira convocação, não se atingiu o quórum de instalação. Ponto. Aguardado o horário, né? Aguardado até o inciso 8. Que eu recortei aqui do Código, isso aqui é do Código Civil, vai até o inciso 8. Deixa eu pegar aqui, vamos ver? Abre o Código Civil. Abrindo aqui o Código Civil, vamos pegar. (1071), deliberações dos sócios.
Assim, até o inciso 8, que é o pedido de concordata. É que não teve alteração direta no 1071, né? A alteração, ele foi no 1061. Se a gente pegar aqui o 1061, ó, 1061, aí tá, redação, 1061, né? A redação dada pela lei de 2010, e aqui, ó, no 1063, parágrafo 1º, a gente tem a redação dada pela lei 13.792 de 2019, que é justamente a lei da liberdade econômica, né? Então tá aqui, ó, 1063, parágrafo 1º, né? 1063, parágrafo 1º. E aí, cotejando todos, a gente chega naqueles quórums que eu passei para vocês, né, do 1071. O 1071, ele não traz o quórum, ele traz, na verdade, quais são as possíveis deliberações. E aí a gente coteja o 1071 com os demais artigos e a gente vai ter o quórum de cada um deles, conforme eu comentei, né, conforme está no material, né? Então, a deliberação em si não foi alterada. O que alterou foi os quórums de deliberação que a gente tem que cotejar todos aí, né? Então, pegando do site do Planalto, vai estar tudo atualizadinho. Então, dá uma olhadinha aí, é no 1063, parágrafo 1º, que teve alteração da redação pela Lei da Liberdade Econômica, né? Então, recomenda-se, né, que o administrador social, ele analise antes esses quórums aí, ele já saiba quanto que ele vai precisar na hora lá para estar aprovado ou não, né? Então, depois ele lavra a ata. Então, em primeira convocação, não se atingiu o quórum de instalação de 3/4 do capital social. Aí nem coloca quem está presente. Aguardado o horário da segunda convocação, a Assembleia foi instalada com qualquer quórum, né? E aí coloca lá, o administrador social começou saudando os sócios e agradecendo a confiança de todos eles. Após, então, o administrador social fez a proposta do primeiro item da pauta para a substituição do quórum, para a substituição do administrador social e recomendou a nomeação do Zé Mané, né? Posto em votação, né, votaram favorável aí metade do capital social, sendo exigível como quórum de deliberação 3/4. A matéria restou reprovada, né? Bom, posto em votação o segundo tópico, né, que é a alteração do contrato social, a matéria aprovou-se aprovou-se 76% do capital social, restando a matéria aprovada, e vai fazendo aí na ata de assembleia um por um, né? E aí no final coloca lá, né? O administrador então agradeceu a presença de todos e recomendou, né? E recomendou que todos fossem para casa com Deus aí, né? E encerrou os trabalhos. Término da ata, né? Término da ata. Então, você tem no 1071 as matérias, você vai cotejando com os demais artigos e você vai verificando os quórums de cada uma delas aí, né? Esse é o trabalho que o administrador social vai ter que fazer na preparação da Assembleia. E aí ele toma a votação na hora e verifica se bate ou não bate e coloca na hora lá se está rejeitado ou está aprovado para poder elaborar a ata. Então, é um saco isso aqui, né? Isso é muito chato, porque decoreba puro, né? Você tem que ir lá nos dispositivos e ir pesquisando o quórum, né? Ninguém sabe isso aqui de cabeça, né? Dificilmente, ou o cara só faz isso, né? Ele vai saber, né, de cabeça, mas se não, o administrador social prepara lá na hora. Ele prepara a pauta que ele quer e ele já pesquisa no código e seleciona o quórum de deliberação de cada um deles. E ele vê na hora se foi aprovado ou foi rejeitado, né? Então, veja que o trabalho do administrador social na Assembleia é muito complicado, né? Porque não adianta apenas ele tomar o voto por cabeça. Ele vai ter que tomar o voto, pegar o nome da pessoa e ver quanto que aquela pessoa representa dentro do capital social e vai ter que ir somando, né? É uma atividade bem complicada, né? Por isso que vai ter que ser secretariado aí, porque tem que saber decor que cada um tem, né? Isso, terrar concurseiro é o que há, né? Terrar concurseiro é o que há, tem que decorar isso aí mesmo, né? Não tem jeito, né? E não só concurseiro, né? Não precisa ser algo tão difícil aí, prova da OAB, os caras já gostam de pegar, né?
Só que normalmente não é de limitada, né? Na prova da OAB costuma cair de fórum de sociedade anônima, né? De SA. Né? Então, se for para decorar alguma coisa, pelo menos para a OAB, é mais negócio decorar da sociedade, fórum de deliberação de sociedade anônima, né? Porque tem uma incidência maior do que o fórum de deliberação de sociedade limitada. Bom, pessoal, terminamos aí, então vamos o quórum de deliberação, né, e o direito, então, de participar das deliberações sociais, e vamos terminar, não sei se a gente vai conseguir terminar, eu pensei em terminar os direitos aqui, eu acho que a gente não vai conseguir terminar. Vamos falar, então, agora do direito de retirada, que é o direito de sair de determinada sociedade, né? Ninguém é obrigado a se associar e ninguém é obrigado a permanecer associado em uma determinada sociedade aí, né? Então, existe o direito de retirada, muito mais tranquilo em sociedade de capital e não impedido, mas muito mais complexo, difícil de ser realizado dentro de uma sociedade de pessoas. Pessoal, só que aqui tem uma observação que é bobinha, mas costuma cair em prova. Olha só, esse direito de retirada, ele tem uma forma de ser exercido em se tratando de sociedade por prazo determinado e sociedade por prazo indeterminado. É claro que a grande maioria das sociedades limitadas, elas funcionam com prazo indeterminado. Então, ela é criada, né, igual ao amor, que seja eterno enquanto dure, que seja eterno enquanto os sócios quiserem, ou até que um credor consiga decretar a falência daquela determinada sociedade aí, mas que não tem prazo, que seja eterno enquanto dure, né? Mas é possível a sociedade limitada por prazo determinado. Então, é colocada uma cláusula no contrato social dizendo que aquela sociedade perdurará aí por 5 anos, por 10 anos. E, ao término desse prazo, ela tem que ser extinta, né? Essa é uma sociedade por prazo determinado. Pessoal, e o direito de retirada, então, ele é exercido de forma diversa se a sociedade é por prazo determinado ou por prazo indeterminado. Olha só, na sociedade por prazo determinado, que é aquela que tem um prazo, né, tem um prazo pré-estabelecido, existe direito de retirada, só que a retirada do sócio antes do término do prazo só pode ser feito mediante justa causa provada judicialmente. Ou seja, na sociedade de retirada, na sociedade por prazo determinado, a retirada do sócio de forma prévia ao prazo somente é possível com justa causa provada judicialmente. Precisa de ação judicial para o sócio conseguir sair de uma sociedade por prazo determinado. E nessa ação ele vai ter que dar um motivo justo aí. E por quê? Porque se a sociedade é por prazo determinado, o sócio se comprometeu a cumprir aquele prazo. E se ele está pedindo para sair antes, né, já dizia o Capitão Nascimento, se ele está pedindo para sair antes aí, ele está descumprindo uma promessa que ele fez antes. E, consequentemente, está descumprindo o próprio contrato social pelo qual ele está vinculado. E aí, então, exige-se justa causa provada judicialmente. Agora, pessoal, se a sociedade é por prazo indeterminado, não tem prazo nenhum, ele não se comprometeu a cumprir prazo nenhum. Então, na verdade, ele pode sair a qualquer momento e sem justa causa, né? Então, a sociedade por prazo indeterminado, o sócio pode sair a qualquer momento e sem a necessidade de dar uma justa causa ou de dar causa alguma, né? A saída aqui é imotivada, né? A saída aqui ela é imotivada. Só tem uma exigência por lei, isso costuma ser perguntado em prova. Na sociedade por prazo indeterminado, para o sócio conseguir sair, ele tem que notificar os demais sócios com antecedência mínima de 60 dias. Então, ele tem que notificar os demais sócios com antecedência mínima de 60 dias, e aí, notificado o sócio, conta no mínimo 60 dias, somente depois de 60 dias é que ele vai poder exercer o seu direito de retirada, né? Então, na sociedade com prazo determinado, exige justa causa e prova judicial. Na sociedade com prazo indeterminado, não existe justa causa, não exige decisão judicial, exige notificação prévia com prazo aí de mínimo, né, de antecedência de 60 dias.
né? Pessoal, é um detalhezinho bobo, né? Mas isso costuma cair em prova. Eles perguntam aí, né? A forma de retirada de sócio, né? Vai depender se ela é prazo determinado ou indeterminado. Pessoal, depois, olha só, vem o direito à informação, né? O sócio, ele tem direito à informação, seja obtido na própria sociedade, seja obtido no sócio administrador, seja obtido nos demais sócios e, claro, né, tem legitimidade para pleitear, né, exercer o seu famoso direito de petição perante os órgãos públicos e pedir informação pertinente à sociedade, né? O sócio, ele não representa a sociedade, tomem cuidado. O sócio não administrador, ele não representa a sociedade, mas ele tem direito de petição no tocante às informações daquela determinada sociedade. Então, ele não vai assinar contrato, ele não vai assinar título de crédito, mas ele pode assinar petição requerendo informação dentro daquela determinada sociedade, né? Então, o sócio administrador, ele representa. O sócio não administrador, ele não representa, mas ele tem direito à informação, ele tem direito de petição. O seu lado colocou, prazo determinado deveria ser exigido também na política, né? Tem, né? Tem, que é o mandato, né? Que é o mandato. Né? O problema é que a gente tem, às vezes, reeleição, né? No cargo executivo, 2, né? No cargo legislativo, sem limite, né? Então, o prazo a gente tem, o problema é a repetição, né, dessa possibilidade desse prazo aí, né? Isso que complica um pouquinho. Bom, pessoal, e por fim, vai dar tempo para a gente terminar, meio corrido, mas vai dar tempo para a gente terminar. O último direito do sócio é o direito de fiscalização, né? Direito de fiscalização. Pessoal, o sócio pode fiscalizar de forma individual, com uma decorrência do próprio direito à informação, né? Como o sócio tem direito à informação, ele pode entrar aí na empresa, ele pode pedir documentos para o sócio administrador, para a própria empresa e para terceiros, né? Que é o direito de petição. E com isso ele está fiscalizando, né? Mas não é bem esse direito de fiscalização que a gente vai trabalhar. Por quê? Porque como decorrência do direito de fiscalização, é possível ter um órgão próprio, né? É possível ter um órgão próprio para fins de fiscalização da sociedade, que é o Conselho Fiscal. Só que aqui tem um detalhe, na sociedade limitada, o Conselho Fiscal é um órgão facultativo, né? É um órgão facultativo. Não precisa ter Conselho Fiscal. É diferente da sociedade anônima, né? Que na sociedade anônima o Conselho Fiscal é obrigatório, né? Na sociedade anônima o Conselho Fiscal é obrigatório. Mas na sociedade limitada o Conselho Fiscal é facultativo, né? Cria se quiser, mas não é obrigado, não é obrigado, né? Então tem uma questãozinha clássica aí, né? De concurso, que fala que a junta comercial se negou a registrar uma determinada sociedade limitada por ausência de previsão no contrato social de conselho fiscal. A junta agiu de forma correta ou agiu de forma errada? Agiu de forma errada. Por quê? Porque o conselho fiscal na sociedade limitada é facultativo. Então, se tem ou não tem, não importa. E mesmo que não tenha, a junta comercial não poderia exigir e não poderia se negar a registrar o contrato social sem ausência sem conselho fiscal. Ela não poderia exigir a criação de conselho fiscal, nada disso, porque é órgão facultativo. Então, essa é uma questão clássica de prova aí, né? A junta comercial se negou a registrar uma sociedade limitada, alegando ausência de conselho fiscal. A junta comercial errou, está errado a conduta da junta comercial, porque o conselho fiscal é um órgão facultativo na sociedade limitada. Pessoal, agora, veja só, o que é facultativo é a criação do conselho fiscal. Cria se quiser, mas não é obrigado a criar. Agora, se quiser criar, e se criar, a composição desse conselho de administração não é facultativo. A composição desse conselho de administração é estabelecido por lei no artigo 1066 do Código Civil. Você, sociedade limitada, não é obrigado a criar, mas se você quiser criar, você pode. E criando, tem que ser
composto por 3 ou mais membros e respectivos suplentes, com sócios ou não residentes no país. Residente no país, né? Então, essa formulinha aí, né, do Conselho Fiscal, composto de 3 ou mais membros e respectivos suplentes, sócios ou não e residentes no país, acaba caindo bastante em prova. Então, é no mínimo 3 mais suplente. Sócio ou não. Então, para ser membro do Conselho Fiscal, pode ser sócio, mas também admite-se como membro do Conselho Fiscal quem não seja sócio, mas desde que todos sempre residentes no país. Formulinha que cai bastante em prova. Decoreba puro, né? Mas cai bastante em prova, né? Então, veja que a criação é facultativa, mas uma vez criada, a composição é obrigatória. E ele tem que saber a composição, isso é perguntado em prova, né? Um composto por 3 ou mais membros mais suplentes, sócios ou não, desde que residentes no país. Pessoal, e esses membros do Conselho Fiscal, né, eles são eleitos anualmente. Então, aquela assembleia que a gente comentou, que é uma assembleia geral ordinária dos sócios de uma sociedade limitada, que tem que ser feito todo ano, nos 4 primeiros meses do ano, ela tem sempre uma pauta básica, que é, se tiver Conselho Fiscal, que é a eleição dos membros do Conselho Fiscal, né? Então, se tem Conselho Fiscal, aquela Assembleia Ordinária, dos 4 primeiros meses do ano, ela sempre vai ter a pauta eleição dos membros do Conselho Fiscal. E, portanto, esses membros do Conselho Fiscal são eleitos anualmente naquela Assembleia Geral Ordinária. Pessoal, e com isso, então, a gente termina a nossa matéria de hoje, né? Terminando aí o direito dos sócios e começando, a partir de agora, né, a administração da sociedade e depois dissolução da sociedade limitada. E aí a gente termina, então, a sociedade limitada e, posteriormente, vai começar a sociedade anônima. Então, para a próxima aula, a gente vai ter um bloco de sociedade limitada ainda, né? E eu acho que com um bloco a gente mata, e o segundo bloco a gente já começa a sociedade anônima. Essa é a matéria para a próxima aula. Um bloco de limitada e o segundo bloco de aula de sociedade anônima. Pessoal, vou tirar o compartilhamento de tela aqui, né? Agradecendo a presença de todos, a paciência de todos, né? A boa vontade, né? E o esforço, porque eu sei que é muito complicado a gente ficar todo esse tempo sentado aqui na frente da telinha, né? E desejando um excelente finalzinho de excelente sexta-feira, né? Que ainda tem bastante sexta-feira pela frente, e também um excelente final de semana, e até semana que vem. E a gente interrompe a gravação, mas continua batendo um papo do que for preciso aí.